Nosso BMC Market. Estamos chegando, pessoal. Ótima tarde a todos. Boa tarde, investidor. Boa tarde, investidora. Sou Felipe Nascimento. Estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, nossos convidados. E o Daniel Morales vai ficar aqui comigo nesse debate aqui, porque hoje a gente vai ter por aqui o Roberto Chagas, que é head de ações da EQI Asset, e também o Antônio Eluani, que é sócio e analista da Taruá Capital. A gente vai bater um papo muito bacana com eles. Deixa eu dar um giro de mercado aqui, dar um alô pro nosso chat, antes da gente começar as nossas notícias por aqui. O Adriano Lermen por aqui, é ruim, ninguém come, exatamente isso, Adriane. O FMC por aqui, o MPK, bilionário da União Soviética, Ibov aos 99K, eu avisei. O bilionário da União Soviética, eu falei com o Guga Almeida hoje de manhã sobre essa coisa do Ibov abaixo dos 100 mil pontos, né? Se é uma questão psicológica, se é uma questão mais racional, se é estratégia, o que fazer caso o Ibov baixe dos 100 mil pontos. O MPK, grande Felipe da Massa, tamo aí, tamo junto, sempre muito bem acompanhados. Wagner William, a Hanna Mesquita Beltrão, aqui o Daniel não tem que trazer panetone, se for chocotone ele traz. O Belmiro Fernandes, o Gabriel Monteiro por aqui também, melhoras pro seu, como você disse, seu pezinho, Gabriel Monteiro. Ney Pérez por aqui, todo mundo nos acompanhando. Pessoal, a Bolsa hoje, olha só, tá mantendo 100% de invencibilidade, né? 100% de pregões em queda nesse 2022. Segunda caiu, terça caiu e hoje, a exemplo dos dois últimos dias, caindo também 0,79%. Estamos aos 102.699 pontos, a Bolsa se segurando ali para manter nesse patamar, 102, 103 mil pontos, e os investidores, né, aí de olho, o que está acontecendo, por que essa pressão vendedora, por que essa aversão ao risco, por que temos, né, toda essa movimentação, e a empresa chamando atenção aqui, PRIO, PetroRio, caindo mais de 6%, caindo agora 6,61%, mesmo com o petróleo aí num movimento um pouco mais de alta, né? Mesmo com o petróleo nesse movimento, a gente vê PetroRio caindo, né? PetroRio caindo, petróleo, o Brent, que é a referência, né? Subiu 1,5% nessa quarta-feira, e PetroRio segue caindo aí. Aí a gente tem Localweb, CSN Mineração, Redditor, Azul positivo, Gol também. Essa questão das variantes, desse surto, né, de gripe, surto de coronavírus também está fazendo com que as empresas mais ligadas aí à aviação, a turismo, acabem tendo bastante problemas também. Na parte alta da Bolsa agora, a EcoRodovia subindo 5%, BRF subindo 4%, aí tem Banco Pan, tem Cielo, Qualicorp, o Banco Inter, que a gente falou aqui um pouco mais cedo, né, sobre toda essa movimentação do Banco Inter. O Banco Inter está chamando bastante atenção mesmo nessa movimentação. E olha só, pessoal, mais de 1,14 bilhão de movimentação. Banco Inter, a maior movimentação financeira da Bolsa neste momento. Banco Inter, que costuma ali movimentar 200, 300 milhões, nesse momento movimentando 1 bilhão 140 milhões de reais. Bom, como eu sempre dou o giro do mercado aqui para vocês, já falei da Bolsa aqui no Brasil, agora tem bolsas internacionais. As bolsas europeias já fecharam, tá? Fecharam no patamar positivo. O DAX na Alemanha subiu 0,74%, FTSE no Reino Unido subiu 0,16%, o CAC na França subiu 0,81%. O índice Eurostoxx subiu 0,56%. Aí a gente olha lá para os Estados Unidos, várias empresas, os investidores de olho na ata do FONC, né, a última reunião lá do Conselho de Política Monetária, lá do Fed, né, lá dos Estados Unidos, querendo saber o que vai ser, vai ter aumento de juros, não vai ter aumento de juros, vai ter sinalização, vão cravar mais questões ali sobre o tapering, e aí isso acaba influenciando as empresas, principalmente as empresas de tecnologia. E aí a Nasdaq, nesse momento, caindo 1,01%, o S&P caindo 0,2%, e lá nos Estados Unidos apenas Dow Jones em movimento de alta, subindo 0,3%.
Vamos ver como é que está o dólar, subindo 0,04 aí agora aos R$ 5,67. Essa é a movimentação do mercado nesta tarde aqui de quarta-feira, quando estamos chegando aqui com o BMC Market. Eu falei agora há pouco do Banco Inter, né? As ações estão chamando bastante atenção nessa quarta-feira por conta de uma movimentação atípica na Bolsa, né? No início do pregão, os papéis chegaram a cair mais de 8%, mas depois que os ativos saíram do leilão, eles tiveram uma curva de recuperação, ultrapassaram essa movimentação financeira aí de 1 bilhão 140 milhões de reais. O Marcos Saravalli comentou mais cedo aqui durante o BMC News com a Paula Moraes e a gente já publicou no nosso site essa matéria explicando direitinho o porquê dessa movimentação, o que pode estar acontecendo com o Banco Inter para uma movimentação tão grandiosa nessa quarta-feira. Morales, vamos trazer o Morales aqui para a gente poder começar esse papo. Ô, Morales, ótima tarde novamente para você. Banco Inter realmente fazendo uma movimentação gigantesca, né? Ontem caiu 13%, né? Hoje já está subindo 2% ali. É bastante grande, né? Essa movimentação do Banco Inter. Com certeza. E ainda destaque aí no nosso portal bmcnews.com.br com participação aí, análise do Marcos Saravalli, que falou aí sobre as ações do Banco Inter. É importante dar uma olhadinha aí, se você não acessou, acessa agora, porque vale a pena. Maravilha, Daniel Morales. Vamos seguir aqui então com as nossas notícias. Bora lá então. Da tarde. Vamos lá então, a gente continua aqui com o marketing, trazendo aí que o lançamento da oferta de capitalização da Eletrobras está previsto para ocorrer no mês de março e a precificação da operação deve acontecer em abril. A previsão é do chefe do Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES. Agora cedo foi realizada uma audiência pública pelo banco para falar sobre o processo de capitalização da Eletrobras. Segundo foi conversado, a Assembleia Geral e Extraordinária com os acionistas para discutir sobre a privatização deve ocorrer em fevereiro. Pois é, Daniel Morales, Eletrobras que nesse momento, Elet 3 está caindo 0,69% e a Elet 6 está caindo 0,29%. Quedas não tão grandes como a gente vê em outros ativos aqui, mas sim sofrendo também com queda. A gente tem também aqui que a Superintendência Geral do CAD aprovou sem restrições a parceria de negócios entre a Cyrela e a Direcional Engenharia. As empresas podem fazer execução conjunta de empreendimentos imobiliários residenciais para comercialização em 8 imóveis lá no estado de Minas Gerais. 5 desses imóveis estão localizados em Belo Horizonte, são 2 em Contagem e 1 em Nova Lima. A aprovação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. E vamos ver se está fazendo algum tipo de movimentação aqui, porque Cyrela está subindo pouquinho, 0,07%. E Direcional está caindo 2,39% neste momento. Daniel Morales. É isso aí. E o setor privado dos Estados Unidos criou aí 807 mil empregos em dezembro. O dado do ADP veio bem acima da expectativa dos analistas, que previam aí geração de 375 mil postos de trabalho no último mês. Com o número acelerado, o Goldman Sachs elevou aí sua previsão para a criação de vagas payroll desta sexta-feira. Passou de 450 mil vagas para 500 mil vagas de emprego. A Capital Economics também acredita que suas estimativas podem ser superadas. A consultoria acredita em 350 mil vagas abertas no payroll. Felipe? Pois é, Daniel Morales, o payroll, o dado mais importante aí, né, o indicador mais importante da economia, né, nessa semana, nessa primeira semana do ano, a gente vai ficar vendo, depois de mais do que o dobro, né, das projeções do ADP, a gente fica de olho aí nessas revisões, nessas projeções do payroll. E você sabe, Daniel Morales, porque hoje cedo a Casa Branca, né, fez teve um pronunciamento lá na Casa Branca, porque eles fizeram uma reunião para falar sobre essa disseminação das novas variantes do coronavírus, né? Principalmente por causa da Omicron, a Omicron que lá nos Estados Unidos
é a variante que mais tem infectado a população. E a Força-Tarefa da Casa Branca disse que as próximas semanas vão ser desafiadoras na pandemia lá nos Estados Unidos. As autoridades destacaram que o aumento recente de casos, de hospitalizações e também de mortes pela doença por causa do coronavírus está sendo muito maior, né? Tá tendo muitos casos nesse sentido aí. Falou que teve um aumento de 98% na média da última semana, tá? A alta de mortes foi de 5% nessa mesma comparação. E a Omicron representa 95% dos casos da doença no país. A Delta representa cerca de 5%, tá? Ou seja, os Estados Unidos falando aí que nas próximas semanas provavelmente vai ter uma grande disseminação ali, um aumento recorde nos casos também, né? Vai ser uma semana desafiadora e a gente tem que ficar de olho também justamente por causa não só nos Estados Unidos, né? A gente vê outros locais do mundo isso acontecendo também. Na Europa, né? Identificaram uma outra variante que surgiu junto com a Omicron, mas essa aí não é tão... não tem tanta disseminação como a Omicron, né, Daniel Morales? Exatamente. É menos disseminada, né? Eu ia até comentar exatamente isso. A variante foi identificada aí por pesquisadores franceses, né, e foi derivada de outras identificadas na República do Congo em setembro do ano passado, e elas foram identificadas agora, e elas não são tão complexas como como a Omicron, mas não deixa de ser mais uma variante, e isso acaba sendo também preocupante. Isso, por mais que a gente fale mais uma variante, mas isso acaba preocupando os mercados em todo o mundo. Pois é. Vamos dar uma passadinha no nosso chat aqui, enquanto entra o Roberto Chagas. O FMC falou assim, Eletrobras ainda vai dar muito pano para manga. Pois a gente lembra, né, Daniel Morales, no ano passado teve aquela votação, iria ter, na verdade, a votação lá no Tribunal de Contas da União para falar, né, se permitiria o prosseguimento da privatização da Eletrobras, se os ministros do TCU fariam, né, essa autorização, mas eles veem algumas questões ali que precisam ser resolvidas antes de dar andamento. Aí o ministro pediu vistas e a gente não conseguiu ter essa definição no ano passado, no fim do ano passado, no mês de dezembro. Aí agora o BNDES fez essa audiência pública, como a gente conversou, mas, né, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos, porque se esse trâmite não for dado andamento em fevereiro, março, abril, maio, fica muito difícil acontecer a capitalização da Eletrobras ainda nesse ano, e aí provavelmente só poderia acontecer no ano que vem, né? Embora a gente saiba que as coisas já estejam bastante encaminhadas, ainda existem pontos sensíveis ali de discussão, principalmente no Tribunal de Contas da União, para poder serem resolvidos antes de colocar a Eletrobras ali no plano, né, de descapitalização e avançar com esse plano de descapitalização. Essa é a questão da Eletrobras para o FMC. Diga lá, Morales, você ia falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, você foi em cheio na informação. Maravilha. Vamos ver quem mais está aqui no chat. O João Gobato falando assim, João Gobato falando não tem nada a ver com o efeito colateral da vacina. Não sei. MPK, deixe seu like, é isso aí, pessoal. Vamos deixar o like aqui. Felipe Nicásio, o Ney Pérez. O Ibov correndo contra o resto das bolsas. Você não é todo mundo. Pois é, Ney Pérez, a Bolsa Brasileira tendo aí esses seus momentos de queda nos pregões de 2022. Eu até queria saber de vocês aqui que estão nos acompanhando, né, o que vocês acham que vai acontecer com a Bolsa de 2022. A gente tem falado bastante sobre cenários de resiliência, né, Daniel Morales? Verdade. Ontem a Camila falou, é um cenário de resiliência, temos que ter resiliência, mas, né, 2022 mal começou e a gente não conseguiu subir ainda, né, já que apanhamos em 2021. Só para você ter uma ideia, a Bolsa caiu em 2021 11,93%. E agora, nos 3 primeiros dias de 2022, a Bolsa está caindo 2,02%. Ou seja,
a gente tem um longo desafio aí, um longo período para poder fazer movimentações. Mas isso não quer dizer que seja ruim, né, Morales? Talvez apresentem oportunidades aí para os investidores, né? Sempre tem, né? Sempre tem oportunidade aí. Eu acho que o Marcos Saravalli falou outro dia isso aqui com a gente também no BMC Market. Ele falou, ó, quem sabe, quem conhece o mercado pode aproveitar, às vezes, essas oportunidades que, às vezes, a gente acha que não vai ser muito boa, mas, na realidade, pode ser uma ótima oportunidade para um investimento e aí conseguir um retorno interessante. Tem que ficar ligado, né? Mas o mercado é uma caixinha de surpresa, né? Tem hora que você fala, não, agora que vai subir, aí cai. Aí cai. Aí quando você fala agora vai cair, aí sobe, né? Então não tem como apostar, né? Você tem que ter aí uma bola de cristal e que funcione bem. Bola de cristal, mas não necessariamente só isso, né? É bom também ficar bastante informado, embasado, né? Por isso que a gente traz bastante analistas aqui, estrategistas, economistas, o pessoal que vivencia o mercado, né? E traz a sua opinião aqui pra gente saber, né? Inclusive até os grafistas, né? O pessoal da análise técnica, eles olham os movimentos do mercado. E o pessoal da análise fundamentalista olha mais os fundamentos da empresa, olha mais os dados, olham as informações, as narrativas, a construção, aquela história da empresa, para saber, inclusive, no ambiente, né, macro, quais são as influências aí que podem trazer benefícios ou malefícios para as empresas. Ou seja, a gente fica sempre de olho aí, tentando entender, né, como que o mercado olha para as empresas, como que o mercado olha para os setores. Falando em setores, ô Morales, eu tinha falado um pouquinho mais cedo aí sobre o setor de aviação, o setor de turismo, né? A gente vê aí ele sofrendo bastante por causa dessa questão aí da disseminação das variantes pelo mundo, né? Verdade. E também não só a variante do coronavírus, a tal da flurona, né? Que é a dupla infecção, a infecção pela influenza juntamente com a infecção pelo coronavírus. Isso atrapalha voos, atrapalha turismo, atrapalha cruzeiros marítimos, como a gente viu aqui no Brasil, essa suspensão, né, de cruzeiros marítimos por hora aqui no Brasil, e afeta também, claro, as empresas de turismo. Olha só, agora há pouco, faz uns 15 minutos, a gente tinha a Azul caindo 4,22%, a Embraer caindo 3,29%, a Gol caindo 3,06%, e a CVC caindo 2%, ou seja, né, uma situação aí bem complicada para um setor, né, para um conjunto de setores ali que já está sofrendo bastante desde 2020, quando foi detectada aquela primeira, né, fase ali, a primeira onda do coronavírus. Essa é uma questão que a gente precisa ficar bastante de olho para poder também, claro, se alguns investidores tiverem o interesse, aproveitar as oportunidades. Verdade. É isso então, Daniel Morales. Vamos chamar então nosso convidado. Ele já está pronto aqui para falar com a gente. Não está pronto. Você vê, Morales, você falou assim, a bolsa, quando você acha que ela vai subir, ela vai cair. O convidado, quando a gente acha que vai chamar, a gente não consegue chamar. A gente não consegue chamar. Mas são coisas que acontecem. Isso é culpa de quem? Do Léo. Não. Que está ali no suíte, que falou, pode chamar, Morales, pode chamar. Aí eu aviso aqui o Felipe de forma bem, sabe? E você fica igual o Joãozinho da parábola. Conhece o Joãozinho da parábola? Joãozinho da o quê? Da parábola, o Joãozinho, a parábola do lobo e o Joãozinho, conhece? Joãozinho Maria? Não. Eu só conheço o Joãozinho Maria. Fala assim, o lobo está vindo, e aí não tinha lobo. Aí falou, o lobo está vindo, e aí não tinha lobo. E aí uma vez o lobo estava vindo, ele falou, o lobo está vindo, ninguém acreditou no Joãozinho, porque ele era um grande de um mentiroso. Então, quando você fala, pode chamar o convidado, e você não chama, e você não consegue chamar, fala, agora pode. Tá vendo? A gente aprende de tudo aqui no marketing, né? É mercado financeiro, também são parábolas, a gente consegue
muita coisa legal aqui, eu gosto disso. Boa, ô Morales, o Paulo César tá falando aqui Gerdau, mas sabe o que eu vou falar para você, Paulo César? O nosso convidado Antônio Eloane vai estar por aqui, ele que é lá da Tauá Capital, analista da Tauá Capital, a gente vai bater um papo sobre Gerdau com ele. Fica aí para ouvir as avaliações dele sobre minério, sobre siderurgia, sobre Gerdau, sobre Vale, enfim, uma série de empresas ligadas a esses setores. Fica com a gente para você poder pegar as informações que você quer. E o Muniz falou, é o Joãozinho Morales. Não é o Joãozinho Morales, é o Danielzinho Morales. Que absurdo. Olha, o MPK acertou, hein? Léo é aquele tatuado com um leão no braço, é ele... É ele mesmo, viu, MPK? Agora ele falou pra gente, ó, o entrevistado tá ok. Quer ver? Daqui a pouco ele fala, não tá mais ok. Agora tá ok. Agora eu tenho certeza. Fé em Léo. Fé em Léo. Vamos chamar então Roberto Chagas, o head de ações da EQI Asset, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Roberto, seja bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Um prazer recebê-lo aqui nessa nossa conversa de Ano Novo, aqui nessa quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom, primeiro, feliz Ano Novo para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e... O problema aqui foi meu, não foi da turma daí não. O problema foi meu aqui, de pegar um fone aqui. Não sei por que não estava saindo, mas agora está funcionando legal. Não, tranquilo, sem problema nenhum. Acontece, né? Essa questão aí, a gente fazer remoto, né? Às vezes acontece um probleminha aqui, um probleminha ali, mas o importante é que você já está aqui com a gente, viu, Roberto? Bom, vamos começar falando, né? A gente está hoje, terceiro pregão do ano apenas, né? Mas o terceiro pregão no negativo. Muita gente com quem a gente tem falado comenta aí sobre ser um ano de resiliência. Eu queria saber como que você avalia esse cenário para 2021, quais os fatores que você vê aí que podem trazer a Bolsa de volta para cima ou, de repente, levar a Bolsa abaixo dos 100 mil pontos. Existem esses fatores? Como que está a sua visão para esse cenário? Legal, vamos lá, acho que é um papo legal até início do ano para a gente começar a conversar sobre isso. Obviamente a gente aqui na EQI Asset, a gente vem conversando sobre isso há mais de 2 meses, né? A virada de ano ela é emblemática, mas para a gente é mais um ano, mais um mês que a gente vira, com um horizonte de 12 meses para frente, sempre olhando a melhor relação risco-retorno para os clientes, né? Mas eu sei que é bem emblemático quando a gente vira o ano, né? E realmente esses 3 primeiros dias estão mostrando que o investidor tem que ter resiliência mesmo, né? Estão sendo, ele está sendo um pouco dessa montanha-russa que foi esse segundo semestre da Bolsa aqui no Brasil, né? A gente, vou quebrar aqui como a gente está olhando 2022, né? Não de um ponto de vista só Brasil, mas principalmente como a gente começa aqui a construção, a gente começa olhando o mundo. Né? A gente nunca tem um cenário só, tá? Uma outra coisa que é importante, até se o investidor me permite fazer uma sugestão sempre, nunca fiquem com um cenário só na cabeça, tenha o seu cenário base, dê uma probabilidade para esse cenário base, mas sempre pense em cenários alternativos. É um grande teste de humildade, tá? E uma das coisas que mais importante ter no mercado é a humildade, porque se não tiver, o mercado te ensina a ter, né? Então já começar assim é importante. Faço isso há 26 anos e é duro, né? Então a gente, olhando para os cenários, o nosso cenário base, né, quando a gente olha para 2022 no mundo, ele é bem desafiador, apesar de tudo, ele é bem desafiador, né? Começar a dividir em 2 aqui, né? No mundo, a gente tem uma pergunta importante para responder, que a gente provavelmente nos próximos 3, 4 meses a gente vai ter uma resposta melhor, uma clareza melhor, que é sobre a inflação nos Estados Unidos, tá? Se ela é permanente ou se ela não é permanente, né? Apesar do Banco Central americano ter mudado um pouco a postura, né, ter tirado permanente ou não permanente da frase dele, a gente aqui acredita que a inflação vai começar a convergir depois do primeiro trimestre para números mais baixos nos Estados Unidos, e a gente acredita sim que ela vai convergir para mais próximo da meta do Banco Central americano. Isso é uma ótima notícia,
tá? Mas como eu falei para vocês, isso é o cenário base e a gente atribui aí, sei lá, entre mais ou menos 60% de probabilidade desse cenário, tá? Por que isso é tão importante? Porque no final das contas, se essa inflação no mundo, né, principalmente representada aqui pelos Estados Unidos, ela for permanente, né, ela não for temporária, cara, temos um grande problema. Porque o Banco Central americano ele vai ter que ser muito mais duro com a inflação, né? E isso vai fazer o quê? Vai enxugar a liquidez de absolutamente todos os mercados com mais aumento de juros, né? Então, eu acho que é a pergunta mais importante, né? Apesar para o Brasil também. Né? A gente tem um cenário aí, a segunda parte do cenário que eu ia falar, que é a eleição aqui no Brasil, tá? Que ela obviamente traz muita incerteza e traz muita imprevisibilidade, né, para frente, né? Mas a primeira grande pergunta é essa no mundo, entendeu? Não adianta se essa inflação vai ser temporária ou não nos Estados Unidos e se ela converge, tá? O nosso cenário, sim, é que ela comece a convergir nesse primeiro semestre e termine o ano mais ou menos aí na casa de 2,5% nos Estados Unidos, tá? Quando a gente olha para o mercado como todas as expectativas de mercado, esse número é mais em cima, tá? Então é mais na casa de 3,5, né? Então quer dizer, a gente está mais otimista em relação à inflação americana, a gente está mais próximo do que o Banco Central americano acredita que vai fazer mesmo, tá? A gente embute aí 2 ou 3 aumentos de juros para esse ano, tá? Nesse cenário base. Agora, é óbvio que se por acaso a inflação não convergir por algum motivo, né, por um motivo de não ser temporário, ser um erro de análise do próprio Banco Central americano de não ser temporário, aí a gente vai ter uma dificuldade maior aqui com liquidez no Brasil, principalmente mercados emergentes como um todo, né, e para os ativos de risco. Né? Então, essa pergunta é muito importante, tá? Ele vai decidir o que o Banco Central americano vai fazer, tá? Mas, como eu falei, nosso cenário base é que essa inflação vá convergindo, já nesse primeiro semestre, no segundo semestre, vá tocando ali, ela no quarto trimestre, ela esteja anualizada na casa de 2,5%, e o que seria uma ótima notícia para o mercado emergente, tá? Como um todo, que somos nós aqui, uma parte desse mercado emergente. E a segunda parcela disso, né, se me permite continuar, aí a gente pode conversar sobre essas duas premissas importantes, é a parte da eleição no Brasil, né? Difícil dizer, a gente está muito longe, um ano antes da eleição, é muito tempo, né? Muitas coisas acontecem, quando a gente olha para todas as eleições no Brasil e no mundo, um ano é muito tempo para você fazer tipo de qualquer previsão e botar na mesa e falar, olha, é isso que vai acontecer, esse cara é o grande favorito. Eu acho muito cedo, né? O pessoal tem boa parte do eleitorado decide em quem vai votar uma semana antes da eleição, entendeu? Então é muito difícil você ter hoje a gente gosta de olhar as pesquisas que estão saindo muito mais como um olhar da rejeição do que um olhar de quem eu gostaria de votar, tá? Isso é uma coisa que a gente encara aqui, tá? Agora, a segunda coisa, né, é que a gente imagina, dentro dessa imprevisibilidade, a gente imagina que vai ser polarizada, tá? Dentro desse cenário entre o atual governo e o candidato do governo vindo da esquerda, que deve ser o Lula, né? Ele, de alguma maneira, está sinalizando aqui um caminho mais centrista com esse flerte com o Alckmin, né? Que eu não sei se vai dar casamento ou não, mas, enfim, é o que temos hoje, o que temos hoje em termos de cenário. Então, ele está querendo ocupar esse espaço do meio, né? Esse espaço mais do centro, do eleitorado de centro. Isso não quer dizer que ele está dando uma sinalização para o mercado do tipo, olha, você, o Lula, vou fazer a carta aos brasileiros. Eu acho que ele não vai fazer nada disso. Ele mesmo já falou que o que ele fez no passado, ele não precisaria mais fazer carta nenhuma a ninguém. Então, quer dizer, se o mercado espera também alguma coisa além disso, né, eu acho que também não deveria. A gente não está esperando nada além disso. Eu acho que o movimento mais centrista que ele fez foi essa história desse flerte com o Alckmin, tá? E, como você falou, esse também também uma coisa importante para o ano de 2022, porque vai dar um pouco do humor
local do mercado, mas nunca se esqueça de que o humor mesmo vai ser dado pelo lá fora, né? O mercado lá de fora mesmo, a gente acha. Ô, Roberto, só pegar um gancho ali que você falou da questão eleitoral, porque a gente já está vendo isso ser colocado desde o ano passado, praticamente no meio do ano passado ali, a questão eleitoral já foi colocada na mesa, já começou a ser debatida, já começaram a sair pesquisas, e a gente sempre vê algum reflexo ou alguma movimentação no mercado por causa disso, né? Mas você falou, olha, isso é para ser discutido mais lá para frente, os eleitores vão ver com quem vão votar mais lá na frente, mas a gente vê algum reflexo. Você acha que existe uma precificação desse cenário eleitoral? Você acha que alguns movimentos que a gente vê seria uma precificação? Ou é mais fruto de um cenário, de repente, um risco fiscal, de alguma desancoragem de expectativas, de alguma coisa que a gente já está vivendo, já está passando ao longo dos últimos meses e acaba pegando uma carona aí nesse cenário eleitoral? É uma junção das duas coisas. Como que você vê essas oscilações, essas movimentações que acabam indo para a conta do cenário eleitoral? Eu acho que é um pouco do que você falou por último, que é um pouco das duas coisas, tá? Até porque essas duas coisas estão meio interligadas, né? A impressão que eu fico, né, dos últimos... você pega... Vamos fazer uma análise aqui do fiscal do governo, do atual governo, né? A gente já terminou um ano com superávit, né? A gente foi um dos países que fez realmente bastante estímulo, né? Deu bastante suporte na economia, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Porque Sim. Estamos ouvindo. Só mudou não, porque saiu aqui a câmera, desculpa. Desculpa, eu fiquei preocupado aqui da internet ter caído. Então deixa eu seguir. Esse governo, ele fez sim como eu vou colocar, ele fez o dever de casa dele no sim. Ponto, quando ele fez o suporte da economia, podia ter feito mais, podia ter feito melhor, podia ter feito... Tem espaço para debate de um monte de coisa, né? Estou pura e simplesmente olhando o que ele fez no fiscal. Ele fez bastante fiscal, tá? Para dar suporte às empresas e à população. E ele foi um dos que mais tirou o fiscal, né? Uma vez que a gente está chegando mais no final aí, no segundo tempo dessa pandemia. Ele foi e a reabertura econômica. Então, quer dizer, ele foi, para mim, um dos governos que mais fez esses dois movimentos de estimular e agora tirar. E a gente vê isso, o reflexo disso nas contas públicas, né? As contas públicas estão indo muito bem, né? A gente está tendo números muito interessantes de conta pública, os números de dívida, das dívidas surpreenderam melhor, né? Então, quer dizer, por esse lado, né, a gente tem os números fiscais bons, mas o que está atrapalhando uma parte desse ruído é todo esse papo do teto de gasto daqui, dali, enfim, e pegou a gente de surpresa, tá? O fato deles terem decidido vamos fazer um gol de mão no teto de gastos, né? Porque foi um gol de mão, isso não tem a menor dúvida, isso é um gol de mão na nossa análise da coisa, é um gol de mão que foi feito. E o mercado puniu. Né? Agora, isso também tem um pouco do reflexo do quê? Um pouco do reflexo desse debate eleitoral, né? As propostas que o Lula vem colocando na mesa, jogando, o presidente Jair Bolsonaro, ele está trazendo isso a valor presente. É para dar um auxílio de 500, 400? Eu vou dar. Ele está falando, porque ele não está querendo dar brecha para o Lula num debate, falar, eu teria dado 600 de auxílio. Eu vou fazer, ele traz esse valor presente, entendeu? Então, quer dizer, a eleição já começou. E o mercado já está sentindo os efeitos disso, tá? Mas, friamente, os números fiscais estão muito bons. Agora, o problema não é o que está acontecendo agora, o problema é um pouco da dinâmica para frente. Tá? E por mais que a gente tenha uma visibilidade muito ruim de quem vai ganhar e quem não vai ganhar, a probabilidade maior é que fique entre Lula e Bolsonaro, essa disputa, e aí essa é uma coisa que o mercado já meio que já mapeou o que é, entendeu? Então, quer dizer, por isso o mercado tá barato em qualquer ativo que você olhe, tá? Então, quer dizer, a gente aqui olha para a bolsa, a gente olha para os juros, a gente olha para o câmbio, tá? Principalmente bolsa e juros, a gente acha que tem muito desaforo no preço. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu vou pegar, abrir e fazer uma posição enorme, porque eu acho que o
o market to market, como a gente fala no mercado, dia a dia, né, e o atravessar esse período, ele não vai ser nada suave, ele vai ser bem ruidoso, bem volátil. Isso também, muito, a gente falou um tempo atrás aqui no BMC, né, e o Felipe também sempre está aqui falando, né, com vocês conversando, e a gente falou, cara, ó, nosso cenário para mercado, para bolsa local não é boa. Você tem os juros subindo no Brasil, você tem inflação pegando um pouco mais alto, o PIB desacelerando, você tem uma eleição sendo antecipada, e olha que a gente já estava mais negativo e a gente nem imaginava que fossem mexer nessa história do teto de gastos como mexeram. Então, quer dizer, olhando hoje para frente, agora pelo menos a diferença do que quando a gente falou no passado e hoje é que os preços dos ativos estão muito melhores, né? A relação de risco-retorno está muito melhor. Mas ainda assim, para o investidor, o que eu sugiro, né, e o que a gente tem feito aqui nos fundos é não tomar todo o risco de uma vez, né? Os ativos estão baratos, sim, estão baratos, né? E diversificar para fora, né? Diversificar para fora. Mas mesmo diversificando fora, a gente acha que 2022 até tem uma clareza aqui na inflação americana, a gente vai tomar menos risco do que a gente gostaria, tá? A gente vai continuar diversificando e tomando menos risco que a gente gostaria. Maravilha. Ô, Roberto, no fim do ano passado, um banco falou que nos patamares atuais de preço, a bolsa está barata demais para ser ignorada. Olhando para esse cenário de desafios de 2022, você acha que o patamar ele está atrativo? Como é que você vê a relação risco-retorno da Bolsa Brasileira? Perfeito. A gente, se você for seguir um cenário base, tá, nosso, que é um cenário que a inflação no mundo converge, tá? A inflação no americana converge. E que, putz, a gente tem uma eleição ruidosa aqui, mas quem sentar na cadeira não fazer nenhuma atrocidade, né? Ou se continuar sentado, ou se alguém novo sentar na cadeira, não vai fazer nenhuma maluquice, né? A gente acha que nesse cenário a bolsa está barata, tá? A bolsa está barata, tá? Nosso nível de bolsa para 2022, apesar da volatilidade dos ruídos, é algo em torno de 125 mil pontos, tá? No cenário base. Agora, eu consigo te traçar um cenário que a bolsa vale 93 mil pontos, entendeu? E tem downside. E a gente atribui, sei lá, 10 a 15% de probabilidade para esse cenário? Atribuo. Que é um cenário que a inflação americana ela não é transitória, ela é permanente. O Banco Central-Americano tem que fazer um aumento de juros mais bruto que o mercado imagina, né? Existe, então, uma enxugada de liquidez muito grande no mercado, né? Os ativos de risco caem e a gente tem uma eleição aqui, a faca foi-se, entendeu? E a pessoa que entrar lá fala, eu vou gastar muito mais, não me interessa superávit, a dinâmica da dívida pública não é um negócio que me interessa. Cara, essa bolsa pode valer muito menos que essa bolsa vai valer menos que isso que a gente está falando, tá? Então, por quê? Porque a taxa de desconto dela, ela muda, ela vai ter que mudar, né? Porque os juros longos vão abrir, o juro real vai abrir, né? E é por isso que quando a gente compra, né, nos fundos aqui, Bolsa Brasileira, né, a nossa análise é muita empresa. A empresa tem que ser muito boa, a empresa tem que ter ela tem que ser secular, né? Ela tem que ter uma dinâmica muito própria da vida dela. Ela tem que estar num mercado que eu falei isso da última vez que a gente conversou e eu adoro falar sobre isso, principalmente sobre ações, mas a bolsa, a empresa, ela tem que ter dinâmica própria da vida dela, né? Se o mercado se o mercado por acaso crescer 0 ano que vem ou for até menos 1, as empresas que eu tenho no portfólio vão crescer 20%, 30%. Por quê? Porque tem dinâmica própria. Não é porque vai crescer 0 ou menos 1 em 2022, ano que vem não, esse ano, né? Que as pessoas não vão deixar de alimentar o pet dela. Entendeu? Você não vai cortar a ração do seu pet porque é isso. Né? Então, quer dizer, olhando dessa maneira para a gente gosta de ter o que a gente chama de empresas bem seculares, tá? Eu te dei um exemplo aqui de um setor que eu acho que é bem secular, o setor de logística de e-commerce é um outro setor secular, e-commerce digitalização
é um outro setor muito interessante que não interessa para onde vai o PIB. Ele vai crescer, é um setor que vai crescer. Então, quer dizer, a gente gosta esses ativos que têm vida própria, vamos dizer assim, entendeu? A gente acha que eles são os melhores para atravessar esse momento de turbulência, né, e momentos bons, enfim, é o que a gente gosta de carregar. Maravilha. Ô, Roberto, você falou logo na primeira questão que a gente conversou aqui sobre um cenário também de diversificação, né? Que na verdade os movimentos vão ser desafiadores, o momento vai ser desafiador, a gente tem que ficar de olho em várias questões, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tudo mais, e falou sobre diversificação. Queria saber quais são os melhores posicionamentos que você vê que podem ser feitos agora pelo investidor. Você acha que com o câmbio nos patamares atuais, as bolsas lá fora em alta, é bom se expor ao Brasil, exterior, ativos alternativos, enfim, da série das classes de ativos aí que a gente tem disponíveis, que o investidor pode ter exposição, que você comentaria aí em termos de diversificação? Tá. Portfólio, eu acho que bolsa é bom, principalmente nessas empresas que a gente está falando, tá? Bolsa Brasil, nessas empresas mais seculares, né? O juros está bem alto, né? Os juros é um tremendo de um carrego interessante para quem quer carregar uma parcela, para quem, enfim, está quase 1%, né? Se você tem pré aí de 1% ao mês, você voltou para aquele 1% ao mês. Então, quer dizer, às vezes você não tem que ficar procurando tanto risco assim quando você tem uma taxa pré desse tamanho, né? E agora, é fundamental, a gente fala isso aqui para todos os nossos clientes, a diversificação internacional, né? Seja ela na Bolsa Americana, né, no S&P, ou em ativos de tecnologia, na Bolsa de Tecnologia Americana também, mas como também a Bolsa Europeia. A Bolsa Europeia tem um grande desconto, né, para a Bolsa Americana, né? Ela tem menos tecnologia, mas ela tem um grande desconto para a Bolsa Americana, e quando você olha, se faz um que a gente chama aqui, a gente faz uma compilação da estimativa de todos os grandes bancos para a Bolsa Europeia, para a Bolsa japonesa e americana. As duas primeiras, a japonesa e a europeia, tem mais upside, né, tem mais relação risco-retorno, é mais interessante do que a americana, tá? Hoje por esses bancos, tá? Então, quer dizer, você não precisa só diversificar também para os Estados Unidos, você também tem outros países que hoje estão mostrando uma boa chance de diversificar, mas o diversificar é fundamental, tá? Independente de onde está o câmbio, independente do que eu acho do câmbio, né, a diversificação é importante, tá? E quando o cara diversificar, ele deveria ter a cabeça, a mentalidade dessa diversificação em dólar, né? E o diversificar não é mandar o seu dinheiro para fora e comprar ação do Itaú na Bolsa Americana, porque isso não é diversificar nada, entendeu? É realmente procurar boas empresas na Bolsa Americana, empresas de tecnologia na Bolsa Americana, ou procurar 2, 3 bons bancos, ou uma farmacêutica nas bolsas europeias, uma empresa de tecnologia na Bolsa do Japão, enfim, coisas assim que a gente imagina que poderiam fazer uma boa diversificação para a carteira do cliente, tá? Fora do Brasil a gente recomendaria mais bolsa. No Brasil a gente acha que o juro está bem gordo, então uma mistura aí entre bolsa e juros é uma boa pedida. Maravilha, então. Roberto, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar conversando aqui, trazendo sua visão para a Bolsa, para os mercados e tudo mais. Sempre muito bom bater esse papo contigo. Acho que ele caiu, mas mesmo assim fica nosso agradecimento aí para o Roberto Chagas, lá da EQI Asset, batendo esse papo com a gente sobre bolsa, sobre cenário, sobre uma série de questões aqui. Muito bacana esse bate-papo com o pessoal. Ele estava falando aqui, né, os juros aqui no Brasil tão gordinhos, né, tão muito bem interessantes. Eu estava dando uma olhada aqui nos tesouros, né? Tesouro pré-fixado 2024 agora 11,42%, pré-fixado 2026 11,17%, e aí tem os IPCA+, né? IPCA+, 2026 o IPCA+, 5,24%, e o 2035
com prêmio de 5,31%. É bastante prêmio aí. Eu lembro que a gente conversava com o Gani quando estava cerca de 5,30, 5,40 ali o prêmio do IPCA+, ele já alertava que era um baita de um prêmio para ativos de renda fixa, principalmente quando você tem a parte do IPCA ali, é um prêmio livre de inflação. Fui informado que o Roberto voltou, só queria trazê-lo novamente aqui para eu poder me despedir do Roberto Chagas. Eu vi que você caiu aí, já estava agradecendo, mas mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente, viu, Roberto? Um ótimo ano aí para você, espero que volte mais vezes para a gente bater mais um papo. Obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, mais uma feliz ano novo aí para todos, muita saúde, muito sucesso e obrigado pela oportunidade. Contem comigo aqui, com o pessoal da EQI. Valeu, Obrigado. Roberto, um abração aí para você, para todo o time da EQI Asset, que está sempre com a gente batendo um papo por aqui. Bom, eu falei dos juros, né? Eu falei do Tesouro. Deixa eu dar só uma olhadinha na Bolsa agora, neste momento, caindo 1,28%, ampliou a perda na Bolsa nesse momento, 102.193 pontos. PetroRio segue na maior queda, com 7,53, depois vem Localweb, CSN Mineração, Redditor, Azul, 3R Petróleo e Gol. Nas mais altas temos Eco Rodovias, BRF, Banco Pan e a Vale aqui também. Daniel Morales, vamos chamar o nosso próximo convidado, Daniel Morales? Vamos chamar assim, então, Felipe, vamos trazer agora então o Antônio Eluani, que é sócio e analista da Taruá Capital. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Daniel. Tudo jóia? Prazer em estar voltando a falar com vocês aí. Opa, prazer é nosso aqui pela sua presença aqui no BMC Market. Vamos começar então, Antônio, falando um pouquinho sobre o cenário para as empresas de siderurgia e mineração, né? Num ambiente em que existe expectativa de recuperação da economia no mundo e também de um reaquecimento da indústria brasileira. Você acha que os setores eles podem sair ganhando? Vamos lá. Vou começar até aqui pela parte macro. Até já te respondendo, a resposta é sim, tá? A gente espera e tem um bom ano aí para produção de aço e demanda de aço no mundo, de uma forma geral. Pegando até uns dados da World Steel, esse ano deve fechar com a produção de aço crescendo 4,5% no mundo, tá? Então é um bom crescimento, está vindo, obviamente, a base, né, do ano passado é um pouco mais fraca, né, por causa da pandemia. E teve muita discussão, né, ao longo desse ano com relação à China, né? A produção até ali junho, julho vinha muito forte. A China meio que deu um cavalo de pau ali com relação a focando, né, no meio ambiente, fez um ajuste muito forte ali a partir de julho e deve fechar esse ano aí com uma queda próxima aí de 2,5% mais ou menos, né? O negócio que vinha subindo até julho ali no acumulado 7, 8%, vai fechar o ano caindo 2,5%. Para o ano que vem, que é a grande dúvida, né? A volatilidade ainda continua, a Olimpíada de Inverno, que é um marco, né, que vai ser agora em fevereiro, que foi um dos principais focos deles, né, de aquela política de Blue Sky, né, que a China geralmente costuma fazer. O evento acontece em fevereiro e, após isso, a gente acha que vai prevalecer assim, os fundamentos de oferta e demanda. Então, tem um potencial, isso vai depender muito da quantidade de estímulos que a China injetar, né, na economia. O setor de aço, né, é bem relevante, construção civil, né, infraestrutura são relevantes no PIB, né, principalmente para a produção de aço. Então, isso que eu acho que vai ser um dos fatores principais para acompanhar aí ao longo de 2022. Mas, com relação aos outros países, né, até a World Steel ainda projeta um crescimento de 2,2% na produção de aço para 2022. Na conta deles, né, a China ficando flat, né, 0 a 0, ano a ano, e o mundo ex-China crescendo 4,7%, tá? Com destaque aí com a Europa ainda crescendo 5,5%, vindo de uma base que cresce 17% esse ano, os Estados Unidos ainda forte e a Índia também muito forte, né? A Índia crescendo 7% para o ano que vem. Então esse um pouco é o cenário que a gente está vendo macro, né, para aço, com relação até ao minério, né, que a gente discutiu bem na nosso último bate-papo, né?
lembro que vocês tinham perguntado como é que eu estava vendo o cenário, né? Eu até brinquei que é uma pergunta difícil, né? O minério vinha numa correção muito forte, né? Veio ali de 240, chegou a tocar aí $90, né? Na época, acho que, se não me falha a memória, estavam 140. Eu falei, acho que vai estabilizar ali entre 100 e 120, até que acertei bem, na medida do possível, né? O minério agora, né, está $125. O futuro de Singapura hoje subiu mais um pouco. Desde dezembro, né, foi um pouco de uma virada, né, o começo de uns estímulos. O minério teve uma boa recuperação, veio ali de $100, $120. A própria ação da Vale também recuperou nesse período. A gente acredita também, né, que o fundamento de oferta e demanda para o ano, por mais que muita gente ainda fale das entradas de capacidade, a gente não espera nenhuma correção muito forte, né, na China, mesmo que aconteça, né, uma queda na produção de aço, nada muito grande. Como eu falei antes, esses outros fatores, esses outros países, né, podem até acabar compensando, como aconteceu em 2021. Então, esse é um pouco o cenário global para aço e minério. Maravilha. Antônio, é o seguinte, o nosso telespectador aqui, Paulo César, mais cedo ele tinha falado para a gente conversar um pouquinho sobre Gerdau, e aí eu guardei a pergunta dele para você, justamente por conta de todo esse cenário. Parece que a Gerdau, né? Parece não. No ano passado a Gerdau ela teve um bom desempenho, né? Ao longo, né, de todo o ano, e parece que agora com questões de construção, justamente por conta do tipo de negócio dela, né? Trabalhando com aço mais longo, construção civil, pacote dos Estados Unidos lá de infraestrutura. Enfim, como que está a sua visão para a Gerdau? O que você pode falar sobre perspectivas para a empresa, para a gente poder responder aqui ao Paulo César? Joia. A Gerdau até é uma das nossas, a nossa principal empresa favorita aqui no setor de siderurgia e mineração, tá? Nossa principal aposta. Por mais que o ano passado tenha sido bom, a gente ainda espera um 2022 ainda bom para ela, tá? A gente acha até um call mais seguro até do que Vale. A gente vê bastante gordura hoje no papel. Na nossa conta, tá? Na cotação atual do papel, ele já embute uma queda no preço do aço, né, para o ano de mais ou menos 17% a 20%, isso ano contra ano, o que daria uma queda em relação ao pico de preço do Q3 de 25%, que é uma queda muito relevante, que a gente não espera uma correção tão grande, tá? Isso acontecendo. Com relação à demanda, com o que você falou, né, um dos fatores que puxou bem a demanda em 2021 foi o consumo formiga, né, que é o varejo, né, da construção, com alguns estímulos sendo colocados na economia aqui. Por mais que a gente espera até uma queda potencial, tá, nesse consumo formiga, a gente vê a demanda sendo compensada aí por uma construção civil ainda forte, porque muita gente pensa até no headline, né, da construção civil, que agora com juros subindo, juros bem altos, né, eventualmente isso vai desacelerar, mas você já tem muita contratação de obra, né, que já aconteceu, e de entrega, que isso que vale mesmo para a Gerdau, né, com relação à demanda de aço. Então, a demanda para esse segmento de construção civil ainda deve continuar forte. E um outro vetor importante, né, que vai acontecer esse ano, que nos últimos anos, né, mais de 5 anos aí que já vem bem fraco, é o setor de infraestrutura, tá? Esse setor deve ter um aumento expressivo aí na demanda de aço, principalmente porque agora você vai ter a execução das obras dos leilões que foram realizados nos últimos anos, de estradas, de ferrovia, de saneamento, de energia. Então, a gente espera esse setor de infraestrutura, que já foi relevante no passado, né, há uns 5 a quase 10 anos aí, vem fraco, então a gente espera uma recuperação, e com isso a demanda deve ser ok, no caso de aços longos, né, que é o principal, principal produto da Gerdau, né. E com relação até da história, né, que eu falei, é um call um pouco mais seguro por ter essa gordura já de preço, né, a ação já embute uma queda de preço que a gente não acha que vai acontecer. E aí por quê, né? Os preços no Brasil ainda estão estáveis e num nível muito alto, tá? Já saíram as primeiras pesquisas aí com relação ao preço já desse ano, mostrando uma certa estabilidade. A margem no terceiro tri no Brasil foi muito forte, a margem que a gente não via há mais de 10, 12 anos. A gente acha que aqui, pensando já para o
para o próximo TRI até 2022, né, vai ser de uma base muito forte, então isso ajuda no resultado do ano. E uma coisa importante, que mesmo com a correção dos preços de aço no mercado internacional, os preços ainda estão muito fortes, né, os preços de aço, até para dar aqui alguns números para vocês, né, o preço de aço nos Estados Unidos, que é um dos principais mercados da Gerdau, segue muito forte, o vergalhão está indo acima de $1.000 por tonelada, laminada quente acima de $1.500 por tonelada, na China, o vergalhão a $720, $730, também num bom patamar, principalmente na China, tá? A margem de aço, que é também relevante para saber nível de produção e até para preço de minério, né? Uma margem entre $80 e $100 por tonelada, que também anda bem boa. E na Europa também, preço de laminada quente, que ainda acima de $1.000, então um patamar muito bom. E como o câmbio, né, se desvalorizou, e o preço aqui, né, para aquela conta da paridade, né, que a gente sempre fala, né, que é o preço internacional versus o preço do câmbio, você traz ele com o frete, você chega num preço base aqui no Brasil, né? E agora, o preço do Brasil hoje tem uma defasagem, né? Está negociando a um desconto de 9% para essa paridade, sendo que o histórico disso é um prêmio potencial de 10%. Então, eventualmente, se a demanda estabilizar ou até melhorar, a gente vê até espaço para passar preço, ou pelo menos que isso defenda essa eventual queda de preço que o mercado espera ao longo de 2022, tá? E só para dar uns números com relação a valuation, tá na nossa conta, já colocando um pouco de queda de preço para o ano, reduzindo a margem tanto de Brasil quanto Estados Unidos, com relação a 21, né, uma queda, 22, com queda em relação a 21, a gente vê Gerdau negociando a 3 vezes EV/EBITDA, isso se compara a um histórico próximo entre 4,5 e 5 vezes, tá? Então já tem uma gordura com relação a múltiplo, e é uma história interessante de geração de caixa. A gente espera aí um dividend yield, né, do papel próximo aí de 15% para 2022, mesmo já considerando um capex relevante que eles devem fazer, próximo de 2,6 a 3 bilhões de reais. Então, um dividend yield bom, por isso que a Gerdau hoje é a nossa favorita aqui no setor de siderurgia e mineração. Legal, Antônio. Tem uma pergunta aqui da Roberta Dourado, não sei se você pode responder sobre isso, mas vou repassar a pergunta. A Roberta, ela pergunta o seguinte: você acha que vale a pena a Braskem? Eu vi que vai ter oferta, a Petrobras deve sair, já que o foco é extração e refino. Então, Braskem não está dentro da minha cobertura, Daniel. Não, Felipe. Tranquilo. Eu cubro o setor siderurgia e mineração, então essa eu vou ficar devendo. Não tem problema, não. Eu vou te emendar uma outra pergunta, então. O Roberto Romani pergunta o seguinte: qual que é a sua previsão para Vale e Semin 3, né? A CSN Mineração, né? Vamos lá, Vale também, eu já falei de Gerdau, né? Vale também, eu acho que é uma segunda maior aposta aqui no setor. Vale teve uma história interessante em 2021, né? Ela viveu, assim, dá para separar, assim, um primeiro semestre muito forte, um segundo semestre bem fraco, né? Principalmente com relação à queda a correção do minério, né? O minério virou o ano de 2020 próximo a $90, $100, tocou ali os $240, depois teve essa correção forte que a gente já falou, né? E, obviamente, a Vale, por ter uma exposição, né, muito grande já a minério, né, praticamente 90% a 93% do resultado dela do ano passado, e até desse próximo ano, é diretamente relacionada a minério de ferro e Pelotas, né? Então, elas acabam sofrendo bastante no segundo semestre. A gente até voltou a montar a nossa posição em Vale. Vale foi o maior papel da nossa carteira aqui durante o primeiro semestre. Nessa virada ali em junho e julho, a gente acabou reduzindo e até zerando, quando ficou claro ali o cavalo de pau e a correção forte que ia acontecer no preço de aço. E a gente acabou voltando a montar a posição nela uns 2 meses atrás. Que eu posso falar? Né? Quando Vale, negociando no múltiplo que estava, né? A Vale chegou a bater R$60 a ação, e o minério próximo é a $90. Nesse patamar de preço, por mais que a gente acredite que vai ter volatilidade, pelo menos até fevereiro, né, que é quando acontece a Olimpíada, que eu já comentei, a gente vê o espaço de queda nesses patamares como muito pequeno, tá? Então a simetria era positiva.
mesmo com a alta que teve em dezembro e agora já nesse começo do mês, a gente ainda gosta, tá? A gente acha que passando a Olimpíada vai prevalecer os fundamentos de oferta e demanda, a gente acredita que a China vai colocar algum estímulo na economia para conter uma eventual queda do PIB, então a gente espera que, e isso, assim, por mais que o setor imobiliário, né, ficou muito na mídia, muita discussão com relação a Evergrande, do que estava acontecendo, a gente não espera nenhuma disrupção, nada estrutural para o ano. O setor pode passar por uma correção entre 5% e 10% nos volumes, mas a infraestrutura ainda vai ser bom e esses são os canais, né, que a China pode estimular para segurar um pouco o PIB. Tá? Então, a gente espera um cenário ainda de demanda bom. O cenário de oferta, você tem oferta vindo, principalmente do Brasil e da própria Vale, né? Mas a Vale segue naquela estratégia de value over volume, né, que é privilegiar o valor, né, que é a geração de caixa, a crescimento só de volume. O volume está na mão dela, né, ela vai voltar com produção tanto em Brucutu quanto em Itabira ao longo de 2022, e também tem uma expansão de Carajás de mais ou menos 10 milhões de toneladas, mas no todo ela tem mais ou menos uns 20 milhões de toneladas na mão para colocar, e a gente espera que isso vai ser meio que cadenciado, e eles vão controlando ao longo do ano, pensando como é que está o prêmio do minério 65, do blend. Então a Vale, eu acho que tem um pouco desse controle. Fora isso, você não tem grandes entradas de capacidade ao longo de 22. Tá? Por isso que a gente espera uma oferta e demanda equilibrada, o preço eventualmente ficando aí próximo dos seus 110, 120 dólares, e eventualmente acontecendo esses estímulos, né, pós a Olimpíada, eventualmente até com algum upside. Tá? Então, Vale nesse cenário está bem atrativo ainda, mesmo com a alta recente que teve. A gente vê Vale negociando, se considerar até um minério de 100 dólares, tá? Vale negociando a 3,3 vezes EV/EBITDA para 2022, e considerando um minério a 120 dólares a tonelada, na média do ano, Vale negociando a 2,5 vezes. Tá? Acho que vale lembrar que num patamar mais estabilizado, né, normalizado, Vale costumava negociar a 5 vezes EV/EBITDA. Tá? Então, a gente acredita como um atrativo. E similar também a Gerdau, né, acho que é uma história que já vem na Vale, isso já vinha desde o ano passado, a história de dividendo. Né? Como a Vale já chegou no patamar de dívida mínimo, né, deles, isso já considerando todos os custos de Brumadinho e outros passivos que eles têm, a gente acredita que toda a geração de caixa excedente da empresa vai ser revertida em dividendos. Então, na nossa conta aqui, ela deve pagar um dividendo em dólar de 13% ao longo de 2022. Tá? Então, a gente vê como bem atrativo. E mais até um fator que a gente considera, que acho que eles vêm trabalhando bem nisso, fizeram pós-Brumadinho, né? Eles vêm trabalhando para melhorar a imagem da empresa. A gente acredita em um de-risk, um potencial até de rating, re-rating até de múltiplo, né? O múltiplo melhorando, com toda a entrega que eles vêm fazendo, investindo em segurança das barragens. A gente acha que isso pode acontecer também ao longo de 22, mesmo com a boa performance, né, que a Vale teve recentemente, ela ainda está negociando com um desconto, né, para as empresas australianas próximo de 20%, e a gente vê espaço aí para fechar esse gap, até porque a Vale tem esse crescimento de volume, né, como eu falei, tanto esse ano quanto para o ano que vem, né, a Vale está produzindo ainda, né, pós-Brumadinho, próximo de 320 milhões de toneladas, e eles têm uma capacidade potencial aí de 400 milhões de toneladas que eles devem atingir nos próximos 2 a 3 anos. Então, por isso que a gente gosta de Vale também. Com relação a Semin, se tem algum comentário de Vale, eu posso seguir? Pode falar, pode falar. Eu ia só fazer um parênteses aqui, Antônio, porque você comentou a questão do dividendo, né, da Vale. E você comentou sobre Gerdau, que é uma empresa que vocês gostam bastante aí, a Vale, que vocês gostam bastante também. E nesse começo de ano eu tenho visto bastante casas de análise, bancos falando que elas vão estar entre top pagadoras de dividendos, né? Tanto a Vale quanto a Gerdau. Ano passado elas já estavam, né, entre as maiores pagadoras. Você acha que vale a pena para os investidores buscarem um yield mais robusto assim nessas duas empresas, que já acaba sendo preferidas de vocês, né?
e falar se ainda vale a pena, provavelmente você vai falar, sim, vale, né? Mas para quem acaba não olhando muito os setores assim, por causa dos dividendos, é uma estratégia interessante, de repente? É sim, Felipe, você já até adiantou minha resposta, mas assim, é um dos motivos, né, que são uma das nossas favoritas. Acho que, principalmente para esse ano, eventualmente um pouco mais nebuloso, com eleição, com os riscos que estão acontecendo, até pelo que a gente está vendo na Bolsa até agora, né, que foi o segundo semestre, até já nesses primeiros dias de negociação. A gente acha essas duas boas histórias de dividendos, até se comparada a outros setores, né, outras empresas, né, como eu mencionei, né, Gerdau, com yield potencial entre 12% e 15%, né? 2 dígitos, é raro até você ver até com uma segurança razoável. E na Vale também estamos falando de 12% em dólar, né? Porque a Vale a gente faz a conta, balanço dela tudo dolarizado, né? Então é um yield bem gordo e eu acho que vale a pena sim para 2022. Não é à toa que está em algumas carteiras recomendadas, como você mencionou. Maravilha. Então agora pode falar aí de CSN Mineração, só para a gente concluir, né, a resposta aqui do Roberto, por gentileza. Então, no setor de mineração, a gente prefere Vale a CSN Mineração, tá? A exposição da CSN Mineração a minério é até maior, né, para 100%, né, contra hoje o EBITDA da Vale de 90%. O que a gente acha? Diferente do ano passado, que você tinha um cenário de preço do minério, né, ao longo do ano, né, todo mundo estava bem animado com oferta e demanda, o potencial do preço do minério acima de 140, 160 dólares, tocou até acima de 200 dólares. Esse ano, acho que ninguém tem uma expectativa tão alta com relação ao minério. Tá? O consenso hoje está entre quem é mais negativo, está ali nos seus 90, 95 dólares, e quem está um pouco mais otimista, próximo a 120 dólares. Tá? Então, ficando nesse range. Nesse range, a gente tende a preferir a Vale. Na CSN Mineração, até eles fizeram um IPO recente, né? E eles têm um plano de crescimento de volumes, que hoje a gente tem uma certa dificuldade em ver esses volumes acontecendo no curto prazo. Tá? E até no recente CSN Day que eles fizeram mês passado, eles rolaram meio que lugares de produção para um ano à frente. Por isso que a gente é um pouco mais cauteloso com a história de CSN Mineração. Tá? E um outro fator, que isso até melhorou de forma mais recente, diferente da Vale, que tem praticamente contratado 70% do frete do minério que ela vende, principalmente no primeiro semestre, né, que os volumes são menores por causa da sazonalidade, ela chega a entregar 100% do frete dela em navios contratados. A CSN e a Semin, né, obviamente, é 100% exposta ao preço spot. E esse preço vinha muito alto, tá? Até o resultado aí do terceiro TRI foi bem impactado com isso, o quarto TRI ainda deve ser. O preço agora do frete até teve uma correção, mas a gente também tem um certo... No relativo, né, a gente prefere Vale a CSN também por esse fator. E um terceiro fator é como eles estão se planejando também, né, para o crescimento de volume, né, que eu falei, né, eles têm um plano de chegar a 100 milhões de toneladas, né, eventualmente crescer pelo menos uns 20 milhões de toneladas nos próximos 2 a 3 anos, que estamos falando em 50% a mais na produção. E isso, no curto prazo, pode afetar a operação da mina e trazer os custos, ou até uma redução do próprio volume, ou os custos mais altos. Tá? Então, por isso também que a gente tem a preferência em Vale com relação a custos. O custo da Vale no terceiro TRI foi bem alto. Olhando para frente, tanto no quarto TRI e principalmente em 2022, com essa produção que eu comentei, normalizando, né, voltando dos problemas que tiveram em Brumadinho, a gente vê o custo da Vale potencialmente caindo, que é um outro trigger também que a gente não vê na CSN Mineração. Então, esses são os fatores que a gente tem essa preferência relativa em Vale à CSN Mineração. Maravilha, então. Antônio, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar trazendo aqui sua visão para essas empresas de mineração, siderurgia, respondendo aos nossos telespectadores. Ótimo ano para você, espero vê-lo mais vezes aqui na BMC ao longo desse 2022. Uma ótima tarde e até a próxima, então. Obrigado, Felipe e Daniel, pelo convite. Um feliz ano novo para vocês e até uma próxima oportunidade. Tá bom? Boa tarde aí, pessoal.
Valeu. Valeu, tchau, tchau. Um abraço pro Antônio, para todo mundo do time da Taroá Capital lá. Sempre muito solícitos aqui com a gente. Daniel Morales, 15 horas 15 minutos. Chegamos na reta final do nosso BMC Market, mas uma coisa eu preciso deixar registrada aqui, porque perdemos os 102 mil pontos, agora uma queda da Bolsa de 1,5%, Verdade. 1,5%, 101.958 pontos, Daniel Morales. E o dólar agora está subindo, né? Pouquinho, mas está subindo agora, 0,07%, R$ 5,71, né? O dia tá daqueles. Queda boa, hein? Tudo vermelhinho aqui no nosso Profit Pro da Nelogica, onde a gente acompanha as cotações em tempo real. Verdade. Poucas ações em alta aqui nesse momento e o resto tudo caindo. Só vendo aqui que Local Web aí tá liderando junto com o Prio 3, né? PetroRio. Então aí mudando aí de posição, 8,50, 8,59, mas está invertendo sempre aí as posições das maiores baixas nesse momento. Maravilha! Então vamos encerrando, Daniel Morales. Amanhã temos mais BMC Market a partir das 2 horas da tarde. Estará aqui conosco. Um abraço para você, então. Valeu, Felipe. Um abraço para você. Abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a BMC News. Continue com a gente, que a gente ainda tem muita coisa para rolar durante a programação. É isso aí. Vocês vão ficar agora com o programa Cenários com o Alexandre Cabral, depois o Top News. E vamos que vamos depois. Hoje tem Crypto News também, hein, pessoal? Não se esqueçam. É isso, então. 3 horas e 17 minutos, eu vou ficando por aqui com o nosso BMC Market. Um forte abraço a todo mundo, eu volto amanhã. Tchau, tchau.